Vamos iniciar nossa celebração de hoje cantando bem alegres, reunidos aqui só para louvar o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Minhas irmãs e meus irmãos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Quero convidar você a reconhecer as suas faltas, a olharmos para a cruz, de onde nos vem a nossa salvação. Deixar que os raios da misericórdia que saíram do lago aberto de Jesus lhe atinjam, iluminando a sua consciência e as suas faltas, para que possamos, com dignidade, celebrar esta Eucaristia. Olhando bem para a cruz, deixe-se tocar por Jesus misericordioso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Além de Deus por perdoados, cantemos a glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados.
que resumiste toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Carta de São Tiago. Caríssimo, onde há inveja e rivalidade,
Aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não consegues ter. Matais e cultivais inveja, mas não consegues êxito. Brigas e fazeis guerra, mas não consegues possuir. E a razão está em quem não pede. Pedes, sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Jesus se vai falar. Aleluia, 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 Jesus se vai falar. Aclamemos sua alegria, a palavra de Deus, ela é vida, ela é luz, ela é força e tem poder. Aleluia, 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 Jesus quem vai falar. Aleluia, 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 Jesus quem vai falar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele dia, naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia e não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Ajudá-nos assim a fazer uma ligação entre a primeira leitura e a segunda, bem como a terceira leitura, que é a proclamação do Evangelho. Nessas 3 leituras, nós podemos tirar 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto nós tiramos da primeira leitura: a vida do justo está nas mãos de Deus. A vida daquele que apregoa
a verdade, a justiça, embora sofra consequências, perseguições e compreensões, embora se abram ciladas à sua volta, porque ele sabe em quem depositou a sua confiança, aquele por quem e de quem ele depende dirá em seu auxílio. Inclusive, até os próprios perseguidores, até aqueles que planejam aniquilá-lo, sabem que aquele em quem ele depositou a sua confiança virá em seu auxílio, o livrará das suas próprias mãos. Então, o que eles fazem não é mais senão pôr à prova a fé do homem justo, a fé do profeta, no caso, no domingo de hoje, 25º domingo do tempo comum, do profeta Jeremias. Que lição é que nós tiramos dessa leitura? É nunca desistirmos da verdade, nunca desistirmos da justiça, nunca recuarmos na nossa missão de anunciar o que está certo e denunciar o que está errado. Passemos pelo que passemos, embora perseguidos, embora caluniados, embora nos armem tantas ciladas, jamais nós devemos desistir, porque estamos convictos de que aquele que nos chamou para exercermos tal ministério, ele está do nosso lado, ele irá nos livrar. E se não nos livrar já neste mundo, das mãos dos nossos perseguidores, ele nos livrará das mãos da morte eterna. Essa é a primeira lição que nós tiramos da primeira leitura. A segunda leitura, na segunda leitura, tiramos a ideia fundamental. A justiça tem um fruto, o fruto da justiça é semeado na paz. Se nós realmente quisermos ser justos, se nós quisermos ser profetas no verdadeiro sentido da palavra, se nós quisermos ser cristãos, casais, jovens, quisermos ser ministros extraordinários da comunhão, se quisermos ser ministros da palavra, se quisermos ser padres, sacerdotes, exercendo o ministério coordenado, nós não podemos e nem devemos ter dentro de nós o espírito de rivalidade, o espírito de competição, o espírito de concorrência, vermos quem faz melhor, quem faz, porque esse espírito de concorrência cria dentro de nós o separar entre os bons e os maus, os ruins, os péssimos, os bons, os ótimos, enfim, classifica as pessoas e no mundo da classificação, os que são taxados, rotulados por inválidos, ficam para trás. E isso cria, até certo ponto, ira, rancor, cria raiva, cria invejas, cria todo tipo de mal. Porque a ira e a inveja são frutos de todos os males. A concorrência, o espírito de competição, tudo isso acarreta consigo males sociais. Os homens que se lançam na concorrência e na competição ofuscam a presença dos outros, senão procurando simplesmente fazendo-se valer e aparecer cada vez mais. Onde o homem da concorrência aparece, os outros são pura e simplesmente aniquilados. O espírito de concorrência nos pode levar a refletirmos aquele princípio de Maquiavel: o fim justifica os meios. Contando que eu salve a minha pele, contando que eu apareça, contando que a minha economia, o meu comércio sobressaia, os outros que se danem. E ao aplicarmos este princípio, contando que eu apareça, cada um no seu quadrado, cada um safa-se como poder, ou seja, cada um por si, Deus por todos,
Esse espírito faz com que o pobre continue cada vez mais pobre e o rico continue cada vez mais rico. Isso faz com que as portas se fechem para alguns por culpa de poucos. Ou seja, que as portas se fechem para muitos por culpa dos poucos que detêm o poder econômico, o poder financeiro, o poder político, o poder religioso e todo tipo de poder. Por quê? Porque nós colocamos na nossa cabeça o espírito de competição. Quem é o melhor? E esse espírito de competição, infelizmente, surgiu também entre os apóstolos. E por isso é que Jesus, no Evangelho, vai censurar os discípulos por não terem compreendido a lógica do messianismo de Jesus. Pelo caminho, ele discute: quem será o maior no reino dos céus? Ainda não chegou a hora de se contemplar Deus face a face. Jesus estava a fazer um discurso. Jesus levou os discípulos à parte, os apóstolos à parte, para revelar-lhes aquilo que haveria de acontecer no futuro. O Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem vai padecer, o Filho do Homem vai passar por situações críticas. O Filho do Homem vai derramar todo o seu sangue para salvar a humanidade. Mas, envolvidos 3 dias, ele há de ressuscitar. E os discípulos não olham para o sofrimento, não olham pelo duro trabalho que Jesus haveria de empreender naquele espaço que os separava nos 3 dias da sua morte. Eles olham para o lado da glorificação. Quem será que vai ser o primeiro? Quem será que vai sentar-se do lado direito ou do lado esquerdo? Essa aventura nos faz ver aqueles os pedidos dos filhos de Zebedeu. Os 2 filhos pedem: Jesus, permiti que no vosso reino nós nos sentemos um à esquerda e o outro à direita. E o mesmo pedido feito por um outro evangelista é colocado na boca da mãe desses filhos. Jesus, quero lhe fazer um pedido: que no teu reino os meus filhos se sentem um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus, olhando para eles, pergunta: por acaso vós quereis beber o cálice que eu hei de beber? E eles responderam que poderiam beber. E Jesus de fato confirma que eles haveriam de beber. Todavia, o sentar-se à direita ou à esquerda não lhe competia a ele conceder naquele momento aos discípulos, aos apóstolos, e sim, aquele lugar estava destinado para aqueles que o Pai, na sua infinita bondade, o reservou. A nós cabe simplesmente lutar todos pela mesma causa e na mesma barca. Nessa partilha, nessa solidariedade da comunhão. Por isso é que Jesus, quando chegam a casa, pergunta aos discípulos sobre o que estavam discutindo pelo caminho. E eles ficam calados, porque sabiam que Jesus tinha percebido o seu pedido e não convinha naquele preciso momento. E então Jesus faz-lhes uma repreensão. Vós sabeis que os príncipes deste mundo anunciam e desanunciam, prometem mundos e fundos, querem ocupar os lugares desse meio, os lugares de destaque. Entre vocês não pode ser assim. Se tivéssemos pego outro evangelho. E simplesmente neste evangelho, Jesus se limita a dizer: quem quiser ser o primeiro no reino dos céus, deve ser o último de todos aqui. Quem quiser ser grande, seja o pequeno de todos aqui. É a dimensão da humildade, porque Deus exalta os humildes e abate até o chão aqueles que têm um coração soberbo. Afinal de contas, o reino dos céus é para aqueles que se servem e não aqueles que se servem dessa terra, desse mundo. O próprio Jesus nos dizia no outro evangelho: eu vim não para ser servido, mas vim para servir e dar a vida para o mundo inteiro. A lógica do reino dos céus passa precisamente pela humildade e pelo serviço. Aliás, se costuma dizer que a igreja
é mistério de comunhão, é vida, é compromisso, é serviço e é partilha. Se nós não entendermos o ministério eclesial nessa dimensão, se eu não entender o meu ser cristão nesta dimensão de vida, de compromisso, de partilha e serviço, nós não chegaremos para lá do mundo. E como é que nós, para Jesus, para que nós pudéssemos entender melhor a nossa dependência total a Deus que está lá em cima, pega numa criança. Se vocês não acolherem, não me acolherem, se vocês não se acolherem uns aos outros, se vocês não se considerarem como esta criança, não entrarão no reino dos céus. Por quê? Jesus pegou numa criança, porque a criança depende 100% dos seus pais. Porque a criança é humilde. A criança é simples. Embora muitas pessoas começam a introduzir na psicologia da criança conceitos que muitas vezes nos fazem perceber que a criança, por natureza, ela é egoísta. Mas não é bem assim. Porque a criança não guarda rancor. As crianças brigam agora, lutam agora, passado 2 minutos, 1 minuto, às vezes até nem 30 segundos, já estão brincando. E faça isso com os adultos para ver se vai pegar. Jamais pegará. Então, essa capacidade de não guardar rancor dentro de si, diante de uma briga com um colega, com uma coleguinha, é o que deve existir entre nós, os adultos. Essa dimensão de estar, de se esparramar nos braços dos pais, em segurança e conforto, é o que deve existir entre nós e Deus. É a confiança que nós devemos ter. Assim como a criança confia no seu pai, na sua mãe, assim como a criança em tudo depende do seu pai e da sua mãe, assim nós, homens e mulheres, devemos depender totalmente de Deus. Caso contrário, nós nunca chegaremos à verdadeira felicidade. Assim como a criança é humilde, é simples, assim como a criança não guarda ressentimentos, assim todos nós devemos viver uns aos outros. Caso contrário, jamais nós receberemos uma herança vida eterna. Mas como é que nós vamos fazer assim, se a nossa natureza é propensa, se a nossa natureza tende ao mal? Jesus nos ensina através da oração. Pedi e recebereis. Bate a porta e a porta se abrirá. E São Tiago, nessa carta que juntos acabamos de ouvir, depois de ter falado de tudo aquilo que mina a nossa relação, que azeda a nossa convivência, chega a uma conclusão. Vós pedis, todavia não recebeis aquilo que pedis. Por quê? Porque pedis mal. Porque nos vossos pedidos, vós tendes a pretensão de esbanjar os bens, a graça, a bênção nos vossos prazeres, aquela bênção que Deus haveria de nos dar, vós a irias esbanjar nos vossos prazeres. De manhã, na missa que presidi, eu dava um exemplo da nossa realidade lá em Angola, quando eu era seminarista. O seminário estava ao lado, a casa do seminário estava ao lado de uma gruta de Nossa Senhora de Fátima. E ali apareciam pessoas que iam pagar promessas, que iam fazer as suas orações. E chegavam, às vezes, como algumas mamãezinhas e alguns senhores mal intencionados que tinham uma mente não esclarecida daquilo que é a providência e o agir de Deus para com todos nós, pegavam uma nota de $50, uma nota de $100 e diziam assim: Nossa Senhora de Fátima, veja esta nota de $100. Se aquela senhora que anda com meu marido morrer, esta nota de $100 será sua. Nossa Senhora, se aquele homem que fez macumba
para o meu filho, aquele feiticeiro que fez macumba, para o meu filho morrer, esta nota de $100 será sua. E eu me pergunto, que Deus atenderá, qual é o Deus que atenderá um pedido que tem como fim último a morte do pecador? Qual é o Deus? Se a Sagrada Escritura está perfeita, toda ela pela palavra da misericórdia, da compaixão, da conversão, se a palavra do Evangelho nos insiste a que nós rezemos pelos nossos inimigos, se a palavra de Jesus é que amai os vossos inimigos e rezai por eles, para que eles se convertam, como é que este pedido vai ser atendido? Não estará contradizendo a palavra de Deus? Por isso nós pedimos e não recebemos aquilo que pedimos. Por quê? Porque nós estamos pedindo mal. Quer se sobressair, quer com o seu comércio, vá para cima. Oh Deus, ilumine, ajude-me, conceda a graça de ganhar muito dinheiro. Entretanto, você fecha o seu coração ao próximo. Entretanto, você não ajuda com esse dinheiro, a sua esposa não vê nem 50 centavos. Entretanto, o seu dinheiro não aparece nem para ajudar em casa, na cozinha, nem para comprar alguma peça, nem sequer comprar um presente para a sua mãe, um presente para o seu pai. Aqueles que gastaram todas as suas energias, fizeram tudo por tudo para que você fosse homem, para que você fosse mulher. E hoje os pais estão no asilo, os pais estão condenados a viver na miséria do seu quarto, da sua casa, na doença, no sofrimento terrível. Qual é o Deus que vai abençoar uma vida assim? Até porque você pode prosperar aqui nessa terra, mas lá no reino dos céus, só por misericórdia e por fruto das orações que calhar do seu pai e da sua mãe, a quem você despreza, para que você se converta, para que a ficha caia e então você acerte o passo. Só assim é que você poderá entrar no reino dos céus. Minhas irmãs e meus irmãos, precisamos olhar para estes textos e meditarmos profundamente, para que de facto a ira, para que de facto a soberba, a prepotência, a ganância, a rivalidade, o espírito da competição não mimem as nossas vidas, as nossas famílias e, como consequência, não nos destruam, mas sim que entre nós haja aquilo que São Tiago disse na segunda leitura, para que entre nós haja um espírito que nos faça ver do lado do sofrimento uma ocasião para que, purificados por este sofrimento, por esta situação, nós venhamos a ser merecedores do amparo, da proteção daquele que do nosso lado sempre está de olho para nos poder socorrer. Porque o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o nosso defensor. Aquele que está do lado dos perseguidos, aquele que está do lado daqueles que sofrem injustamente, aqueles que estão ao lado daqueles que de facto, por anunciarem a verdade, por anunciarem a justiça, por dizerem que Deus é o Deus Pai de todos os homens e todas as mulheres, virá o nosso nome. Vamos então silenciar, deixar que essas palavras, no silêncio do nosso coração, mudem o que deve ser mudado dentro da nossa vida. Feche um pouquinho os seus olhos e silencie. Renovemos a nossa fé, rezando. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar o vivo e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Jesus propõe um humilde serviço aos seus seguidores. Atentos e confiantes em sua palavra, apresentemos ao Pai nossas preces comunitárias dizendo: Socorrei-nos em nossa necessidade, Senhor. Senhor, iluminai a Igreja para que busque sempre no serviço e na disponibilidade o seu motivo de glória, nós os pedimos. Socorrei-nos em nossa necessidade, Senhor. Fortalecei o Papa, os bispos, padres e diáconos, para que sejam exemplo de serviço e doação em favor do vosso reino, nós os pedimos. Socorrei-nos em nossa necessidade, Senhor. Protegei os justos contra as armadilhas dos injustos, nós vos pedimos. Socorrei-nos em nossa necessidade, Senhor. Ensinai as autoridades de nosso país a guiar-se pelo espírito de serviço, nós vos pedimos. Socorrei-nos em nossa necessidade, Senhor. Pelo bom êxito do encontro de jovens que aconteceu ontem na comunidade de São Cristóvão, promovido pelo Movimento de Irmãos da Paróquia de Monte Castelo, para que Maria os abençoe e os ilumine, nós os pedimos. Socorrei-nos em nossas necessidades, Senhor. Fazei que a Bíblia esteja sempre mais nas mãos do povo e seja a luz na sua caminhada, nós os pedimos. Socorrei-nos em nossas necessidades, Senhor. Deus eterno e onipotente, acolhei as nossas preces, tornai-nos servidores do vosso reino, a exemplo do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Novo dia, luz e presença, aqui trazemos com toda confiança. Ao teu altar, Senhor, nós elevamos a vida que nos destes e os bens que esperamos. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida no mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa, de ouvir a tua voz. De saímos adiante e voltamos, a caminhada que nesse mundo damos. E com tua bênção nova nos consagramos, tornando nossa vida o dom que te ofertamos. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida no mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa, de ouvir a tua voz. Novo dia, mais vida e esperança, aqui trazemos com toda confiança. Ao teu altar, Senhor, nós elevamos a vida que nos destes e os bens que esperamos. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida no mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa, de ouvir a tua voz. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, nós nos pedimos as oferendas do vosso povo para que possamos conseguir por este sacramento que proclamamos pela fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor, compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria, morrendo no leito da cruz, Ele nos libertou da morte, ressuscitando os mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Quando Deus só brilhar, que o Senhor é santo, Deus estrelas no céu, que o Senhor é santo, na imensidão do mar, que o Senhor é santo, no orvalho da manhã, que o Senhor é santo. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Na verdade, ó Pai, vosso santo e fonte de toda a santidade, santificai vós estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Chegando o prazer dele e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos entregastes pela cruz e ressurreição. Celebrando após a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Bento XVI, com o nosso administrador diocesano, Padre Sérgio, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs por quem celebramos esta Eucaristia. Vitório Bom Simão, pela missa do 7º dia. 2 meses de falecimento de José Walter. 6 meses de falecimento de Jaime.
Jair, David, Mateus, bem como todos os outros nossos irmãos e irmãs cujos nomes estão aqui sobre o altar. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembramos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os vossos apóstolos, São Francisco de Assis, os nossos santos devotos e santas devotas, pela canonização da bem-aventurada Albertina, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o filho dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, na humildade e na simplicidade, segundo as instruções de Jesus, dirijamos-nos ao Pai com fé e confiança, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Jesus nos Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de viver sem minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Um cálice foi levantado, o pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. E com essa vitória é que Cristo se doa a nós hoje através da Eucaristia, corpo e sangue entregue a nós. Nos aproximemos para recebê-lo rezando: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, livrai-me, água do lado de Cristo, purificai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó Jesus, escutai-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que de vós me separe, do espírito maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para
vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Minha vida é o mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é do mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é do mestre. Me contaram do Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder chegar. E disseram que tinha poder pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Nascer
Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentares com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Alguns avisos. No dia 27, próxima quinta-feira, reunião com os coordenadores dos grupos de família, às 19h30, aqui na igreja. Depois se orientará o lugar. E ainda na quinta-feira nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento, das 17 às 21 horas. Na quarta-feira nós temos a caminhada de saúde, às 7h30. Na quinta-feira, nós temos o nosso programa de rádio, das 21 às 22 horas. Na sexta-feira, nós temos o programa de rádio na Rádio da Família, das 11 às 12 horas. Quarta-feira, nós temos a nossa novena, a nona novena. Quem vai presidir a missa? O Padre? O Padre Dinei irá presidir a missa. E então vamos caprichar na nossa celebração para que, de fato, entrando já no tríduo, quase, no tríduo da festa, nós possamos então honrar com maior dignidade a festa de São Francisco de Assis. Haverá procissão no sábado, que sairá de São Cristóvão. O encontro lá às 18 horas começa a procissão, vindo até aqui. Para 19h30 a missa. No domingo, a missa às 10h30 da festa, seguida do almoço. Parece-me que ainda há ingressos, né? Aqueles que quiserem, o valor está em R$18. Aqueles que quiserem podem conversar com a Inês para comprar os ingressos para os seus parentes, amigos, quem sabe até levar os convites para os nossos irmãos de outras igrejas, de outras religiões. Tá bom? Convidamos. Então, preparemos-nos de uma maneira perfeita, espiritual e também materialmente, para que então a nossa festa seja plena. Durante esses dias nós atendemos no expediente. Eu estou no expediente todas as terças, quartas e quintas-feiras, das 14 às 18 horas, menos quinta-feira, e 17 horas estou aqui para a exposição. O resto, esses dias estou lá, no expediente. E Padre Carlos, todas as sextas-feiras está no expediente, das 13 até às 18. Aqueles que quiserem podem passar por lá, conversar, confessar-se, ou então outros assuntos do seu interesse. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa semana e de paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Um dia uma criança que falou, olhou nos seus olhos a sorrir, caneta em papel nas suas mãos, leva a escola para perguntou do sorriso que é preciso para ser feliz.
como Jesus sentia. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria.